Olá, no Reflexões de hoje vamos falar sobre um momento histórico muito importante, trágico, o genocídio armênio, falado pelo Papa Francisco, agora recentemente, ao comemorar a data de 100 anos desse genocídio que aconteceu em 1915. E para falar sobre esse assunto, nós temos aqui a presença do historiador, professor de História, Rafael Teixeira. Rafael, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Esse assunto, ele praticamente era desconhecido da opinião pública de uma maneira geral, né? O Papa que trouxe à tona novamente esse tema, né? Além do Papa, a comunidade armênia no Brasil tem organizado, né, uma série de eventos para lembrar o centenário do genocídio armênio, né? Além de alguns jornais, né, alguns intelectuais que sempre se esforçam, né, para lembrar esse episódio triste, né, da história do povo armênio, né? Sim, na questão da história, né, quando a gente aborda a história, muitas vezes alguém fala assim, mas, poxa, vamos falar um assunto que aconteceu em 1915, né? Por que colocar esse assunto à tona novamente? Santayana uma vez disse que aqueles que não se lembram do passado estão fadados a repeti-lo, né? Como nós vamos comentar hoje aqui ao longo da entrevista, o esquecimento com relação ao genocídio armênio teve consequências trágicas, né? Então nós devemos nos lembrar dos erros cometidos no passado para não voltarmos a repeti-los, né? Então essa é a grande lição dessa memória, da lembrança do genocídio armênio. A história é muito importante para construir a cultura de um povo, né? Sem dúvida alguma, né? E cabe a nós, historiadores, lembrarmos aquilo que os outros esquecem, né? Então, nós devemos militar, né, em prol disso, né? A Armênia tem uma história riquíssima, né? Nós poderíamos falar aqui horas sobre o povo, sobre a cultura armênia. A Armênia foi o primeiro estado a ter o cristianismo como religião oficial, no ano 301, né, da nossa era. Antes mesmo dos romanos, os armênios já tinham o cristianismo como religião oficial. Depois a Armênia, o reino armênio, foi ocupado por diversos povos, né, mas sempre existiram figuras destacadas, né, dentre o povo armênio. Para se ter ideia, as primeiras casas de café em Viena, em Paris, foram fundadas por armênios, né? Essas casas que foram fundadas no século XVII, depois no século XVIII, os cafés parisienses seriam espaços privilegiados dos intelectuais iluministas, né? Sim. No século XIX, outras figuras destacadas existiram e também no século XX. No século XX a gente poderia mencionar, por exemplo, o Kalush Gulbenkian, que foi um personagem destacado aí no ramo do petróleo, né? Depois que doou boa parte das suas obras de arte, dos seus bens, para que fosse fundada uma instituição lá em Portugal, que hoje é a Fundação Kalush Gulbenkian, né? Uma instituição belíssima, né? E há personalidades mais contemporâneas que são de origem armênia, né? Sim. A gente poderia mencionar... Que sobreviveram, né, ao genocídio. Que são descendentes de, muitas vezes, sobreviventes do genocídio. O Alan Prost, campeão de Fórmula 1, né, é descendente de armênios, né? A mãe adotiva do Steve Jobs, né, é de origem armênia. Aqui no Brasil, a atriz Araci Balabanian é de origem armênia. O Stepan Essessian é de origem armênia também. O Fiuk, né, que os adolescentes aí devem conhecer bastante, são todos de origem armênia, né? Então, enfim, é um povo que tem uma história rica, né? Certo. O que levou essa divisão dentro da Turquia? Porque eles eram um povo que habitava a nação armênia, né? Que a gente pode dizer.
ela vivia dentro de um território turco. Sim, o Império Turco-Otomano, né, que existia desde o final da Idade Média, né, acabou conquistando vários territórios, dentre eles o Reino Armênio, né. Então os armênios viviam dentro do território turco-otomano. Foi no século XIX, sobretudo, que os armênios passaram a sofrer uma discriminação cada vez maior, né? E no final do século, principalmente, passaram a reivindicar mais direitos, né? Maior autonomia. Isso acabou se chocando com os interesses do governo turco-otomano. Nesse momento, havia um intenso nacionalismo na Turquia, mas também em outras regiões da Europa, e muitos na Turquia defendiam o panturquismo, né, que era a união de todos os povos de origem turca, né, os turcomanos, azerbaijanes, né. E os armênios, por não serem de origem turca e por serem cristãos também, uma vez que o Império Turco-Otomano era muçulmano, então os armênios passaram a ser um obstáculo a essa política de Estado, né. Então passaram a ser cada vez mais perseguidos. Com o sultão Abdul Hamid II, na última década, né, do século XIX, na década de 1890, os armênios começaram a sofrer massacres, né? Calcula-se que cerca de 300 mil armênios foram massacrados aí nesse período. Sim. 300 mil é o genocídio, é o número total do genocídio? 300 mil foram massacrados nesse momento, no final do século XIX. O genocídio que ocorreu no século XX, né, a partir de 1915, né, e nos anos seguintes, teria dizimado cerca de 1,5 milhão de armênios, né? Nossa. Quer dizer, nós estamos falando de um genocídio mais ou menos proporcional ao genocídio que foi feito por Hitler na Alemanha, né? Não, numericamente é menor, né? Mas foi o primeiro proporcional, considerado... inclusive, até o número de habitantes do planeta naquela época. Foi considerado o primeiro genocídio armênio, o primeiro genocídio, né? Que teria ocorrido no século XX, foi o genocídio armênio. E foi algo chocante, né? E só não teve assim, mais repercussão porque a Turquia se esforçou muito para esconder os vestígios, né? Desse genocídio. Foi algo muito bem arquitetado, né? Sim. Agora, me parece que até os posicionamentos posteriores, até dos governos turcos, não coincidiam com aquele governo que propiciou esse grande genocídio, né? Pois sempre foi um tabu muito grande, né, falar do genocídio armênio na Turquia, né? A Turquia nunca reconheceu o genocídio, sempre alegou que as mortes foram provocadas pelas circunstâncias difíceis da Primeira Guerra Mundial, né? Uma vez que o genocídio ocorreu no período da Primeira Guerra Mundial, quando a Turquia era aliada, né, da Alemanha. Então, em 1915, no dia 24 de abril, né, que é a data que hoje é o símbolo, né, o Dia da Memória do Genocídio Armênio, os intelectuais, as lideranças, né, armênias foram todos capturados, né, com acusações falsas e depois exterminados. Então foi ali que começou o genocídio. Depois os armênios foram caminhados, né, para caravanas da morte, né, enviados para o deserto, né, para trabalhos forçados, onde na própria marcha eles iam morrendo. Então essa já era uma estratégia para esconder o genocídio. Então alegava-se o seguinte, não, eles não foram exterminados deliberadamente, as circunstâncias da guerra eram difíceis e eles foram mortos devido a essas circunstâncias e não por um objetivo deliberado da Turquia, né? Mas isso assim não procede, nós temos testemunhos, nós temos evidências, nós temos documentos, né, que provam que o governo dos jovens turcos, né, que haviam chegado ao poder em 1908, tinha esse objetivo deliberado de destruir a população armênia, né? Então, junto com a destituição, com o massacre da liderança armênia, eles promoveram também o desarmamento da população armênia, justamente para evitar qualquer resistência. Antes desse processo, né?
Sim. Então, isso mostra, né, o perigo, né, da questão do desarmamento, né? O mesmo ocorreu em vários outros episódios, né? Os judeus também foram desarmados, na União Soviética que ocorreram também massacres, ocorreu o genocídio dos ucranianos, o Holodomor, os ucranianos também foram desarmados, na África, genocídios que ocorreram lá. Então, é um processo mais ou menos idêntico, né, que ocorreram em vários outros momentos. A população é desarmada e depois ocorre, né, o extermínio dessa população. E, além do extermínio físico, né, dos armênios, também houve um projeto de extermínio cultural, né? Então, as crianças, muitas delas não foram exterminadas, mas procurou-se acabar com a cultura delas. Elas foram enviadas para orfanatos e passaram por um processo de turquificação, né? Foram turquificadas, foram tornadas turcas, né? Sim, para receber a educação de turcos não armênios, né? Então o islamismo foi imposto, né, a essas crianças e elas cresceram, né, sem a memória, né, do seu passado. Mas vamos a um rápido intervalo, voltamos já com esse debate. Fique conosco.